Vamos meditar na leitura do Santo Evangelho para este tempo da Reforma. Palavras bem tradicionais, bem conhecidas, mas que precisam ser sempre de novo ouvidas para nos alimentarmos espiritualmente nesta palavra. Então, para ouvirmos a mesma, ficamos em pé, quem puder. Se trata então da leitura do Santo Evangelho. Evangelho de João, capítulo 8. Temos os versículos 31 até 36. Então disse Jesus para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Pode assentar-se. Deus abençoe o nosso meditar. Quem é que não gosta de ser livre? Todos nós, é claro. Queremos ter liberdade para ir e vir. Queremos ter liberdade financeira, econômica. Poderíamos citar aí ainda outros tipos de liberdade. Livre de doenças, livre de calamidades, de qualquer outra coisa. Nós gostamos e de fato precisamos ser livres. E há uma certa liberdade, ou uma liberdade, a qual nós não podemos conseguir com o nosso merecimento, com a nossa sabedoria, com a nossa força. Trabalhando muito, podemos até conseguir certa liberdade material, econômica, ou outras coisas aqui terrenas. Mas há uma liberdade que você e eu, e ser humano algum, pode conseguir. A liberdade espiritual. A liberdade para vivermos em paz, mesmo no mundo que é como um vale da sombra da morte. Por isso lemos o Salmo 46, que diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Essa liberdade que nós precisamos mais do que a liberdade terrena, é uma liberdade que o Senhor concede a todos nós. E de forma generosa, graciosa, enfim, nós não fazemos nada para consegui-la. Tudo vem pela graça de nosso Deus. E é isso que Martinho Lutero tenta recuperar, voltando para a Escritura. Tenta mostrar para o povo que a salvação não é por merecimento, ou fazer com que os nossos corpos estejam aqui na igreja algumas vezes por mês. Mesmo que não compreendamos, mesmo que não façamos nada, nós colocamos aí o nosso corpo e pronto. Era assim que acontecia na igreja nos tempos de Martinho Lutero. A missa era em latim. Poucas pessoas compreendiam esta linguagem. E então, eles ensinavam o seguinte: simplesmente venham na missa. Não preciso compreender nada,
vindo, vocês já estão com esse sacrifício de vir, já estariam se colocando em dia diante de Deus, claro, mas outras coisas, como comprar perdão de pecados, indulgências, comprar relíquias da igreja e fazer peregrinações e tudo mais. Merecimento por capacidade, por esforço próprio, era o que a igreja pregava. Podemos dizer que hoje muitas igrejas, entre aspas, continuam fazendo a mesma coisa. Infelizmente. Salvação por mérito, por obras. Saiam por aí e pergunte para alguém: por que você acha que vai para o céu? A pessoa vai dizer: olha, eu sou uma pessoa boa. Eu não sou ladrão, não sou bandido. Eu trabalho. Eu me sustento a mim, se é pai, mãe, sustento e cuido da minha família. Ele vai naturalmente apontar para as suas obras, para aquilo que ele é, para aquilo que ele faz. Infelizmente, é isso que é ouvido também através de muitos falsos mestres espalhados aí pelo mundo. Então Jesus vai, aqui na nossa leitura, fazer um esclarecimento muito interessante para toda a igreja, para nós hoje aqui também. Esclarecimento esse que Martinho Lutero, depois de muito estudar a palavra, guiado pelo Espírito Santo, não só ele, mas outras pessoas em torno dele, acabam por perceber que o justo vive pela fé. Não por obras, mas pela fé. Fé no Salvador e Senhor Jesus. Vive aqui e vive eternamente por esta fé. Então Jesus passa a dizer para um grupo de pessoas, talvez judeus, que haviam crido nele. Pessoas que estavam iniciando, vamos dizer assim, nessa carreira da fé. Neófitos, novos na fé. Jesus diz para eles: vocês precisam continuar, diz aqui, a me obedecer, ou permanecer, outra tradução, permanecer nos meus ensinamentos, e então serão, de fato, meus discípulos. Permanecer e também obedecer, claro, acreditar, né, nos ensinamentos de Jesus. Na minha palavra, interessante, Jesus vai dizer, nos meus ensinamentos, na minha palavra. Pode ser a Bíblia como toda, a palavra de Deus, claro. Mas de forma especial, neste momento, Jesus está se referindo àquilo que Ele está ensinando. Ou seja, permaneçam naquilo que eu estou dizendo para vocês. Fiquem firmes neste ensinamento. Não se trata de simplesmente ficarmos preocupados em compreender toda a palavra, que é muito importante. Não se trata aqui de uma pregação de lei. Ou seja, vocês têm que ficar firmes na minha palavra. Isso é importante, sim. Mas nesse momento aqui, Jesus está dizendo: vocês precisam crer no meu Evangelho. E esta é a mensagem clara da Igreja da Reforma. A igreja que volta para esta palavra, que volta para o ensino de Jesus e descobre que a salvação não é por obras, mas é pela graça do Senhor Jesus. Então, permanecer nos ensinos de Jesus é permanecer na sua graça, permanecer no seu Evangelho, está ser libertados através desse ensino, ou o próprio Cristo também é a palavra, como ele diz lá em João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, essa palavra, esse ensino, esse Evangelho é o próprio Senhor Jesus.
Crer nele faz toda a diferença. E não crer faz com que sejamos condenados. O pecado, do qual se fala aqui também, que nós somos escravos do pecado, não é porque apenas estamos por aí fazendo coisas erradas, mas o maior pecado, João 3, versículos 17 e 18, é não crer em Jesus. Quem nele não crê já está julgado, já está condenado. Continua nos seus pecados e será condenado se não crê no Senhor Jesus. Então o Evangelho, ele nos convida a crermos. Lá no terceiro artigo, o Teatro está me explicando o terceiro artigo, ele vai dizer: por minha própria razão ou força, não posso vir a Jesus Cristo nem crer nele. Mas o Espírito Santo me chama pelo Evangelho. Então, somente através desta mensagem, que é o Evangelho de Cristo, mensagem que nos convida, que nos atrai, que é doce, que, enfim, mostra o amor de Deus. É preciso permanecer neste ensino. E nós permanecemos nele porque o próprio Deus envia para nós o Espírito Santo. Também o fato de permanecermos ou ficarmos firmes neste ensino de Jesus não é obra nossa. Só a Deus glória, só a Deus graça. Somente pela Escritura, somente pela fé. Palavras que Lutero também destaca muito. Então, o fato de permanecermos firmes nesta palavra, ou neste Evangelho, crendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador suficiente, não é preciso mais nada, nós cremos porque o Espírito Santo move em nós, ou nos move. Porque o Espírito Santo mora em nós, já a partir do nosso batismo, ainda quando recém-nascidos. Tudo é obra de Deus. Só assim nós podemos ser verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores, alunos do Senhor e Salvador Jesus. E vocês vão perguntar: puxa, mas isso não me traz nenhuma honra, não me traz, não faz com que eu me sinta, digamos, bem, me sinta importante, porque afinal não posso fazer nada. Não é bem assim. Enquanto um ser humano tenta buscar, através de si, dos seus esforços, ou ensinos falsos por aí, a salvação, não encontra a salvação, não encontra paz, não encontra importância em si mesmo. Porque isso não é possível simplesmente. Por outro lado, quando então libertos, verdadeiramente livres dos nossos pecados, porque cremos em Cristo, então sim, nós somos filhos de Deus. João capítulo 1 também vai dizer isso. Que nós, aqueles que cremos, capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus quando temos Jesus. Quando não dizemos não à graça e ao amor dele. Aliás, esse dizer não é o que nós podemos fazer. Quando dizemos sim, isso já é obra do Espírito Santo em nós, pela palavra e sacramentos. Tudo é graça do Senhor nosso Deus. Graça também é o seu livramento. Livres em Cristo Jesus. E quando Jesus fala de ser livre para um povo que ainda estava de alguma forma ligado às tradições lá dos judeus, aos ensinos, eles disseram: nós não somos escravos, nós somos livres
Nós somos filhos de Abraão? Por que você fala agora que precisamos ser livres ou sermos libertos? Não é assim hoje também? Nós nascemos dentro de um lar cristão, na igreja de nós, quem sabe? Nós até vamos na igreja, nós até fazemos coisas boas. Eu creio em Deus. Tudo isso é muito vago. Tudo isso ainda não é aquilo que vai nos dar de fato a verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade tira de nós esse eu vou, eu faço, ou eu nasci assim, assado, em tal e tal lugar. Não. Nós precisamos ser libertos do pecado. Todo aquele que comete pecados de Jesus é escravo do pecado. Os judeus também cometiam pecados, nós também. E o maior pecado é aquilo que eu já falei, não crer no Salvador. Pois não crendo em Jesus, continuamos em nossos pecados diários aí que cometemos, original também. E ainda não crer em Jesus é uma ofensa a Deus, é um desprezo ao seu grande amor. Pois por amor a nós, pecadores, sim, Ele envia o seu Filho ao mundo, que nos liberta, que nos faz crer que Ele morreu por nós, sacrificou-se por nós, ressuscitou, garantindo a nossa ressurreição, a nossa vida abundante aqui e agora. Quem não crê no Senhor Jesus, quem não é liberto por Ele, continua sendo escravo do pecado. E o escravo de Jesus não permanece na casa. O escravo um dia será eliminado, será expulso ou vendido. Mas o filho, esse sim, permanece sempre na casa. E como podemos ser filhos? Tendo Cristo, Jesus, aquele que veio nos libertar. É assim que nós, pela graça de Deus, que age em nós pelo Espírito Santo, permanecemos neste ensino de Jesus, sabendo que Ele é o único que nos liberta. É o único que nos faz livres de crenças falsas. É o único que, no seu ensino, deixa muito claro que nós podemos ser verdadeiramente livres, tão somente pelo próprio Cristo que veio nos libertar. Esta é a grande mensagem de Cristo Jesus. Mensagem central e a mais importante. A partir desse estar livres em Cristo, vem tudo mais. As outras coisas que nós, com alegria, com amor, e fazemos ou enfrentamos aqui neste mundo. Esta é a grande mensagem da Igreja da Reforma. A Igreja cristã existiu antes da Reforma, é verdade, mas que com a Reforma voltou a ser novamente uma igreja que se preocupa em permanecer, em ficar firme no ensino de Jesus. Ficar firme nesse Evangelho de Jesus Cristo, que é a boa notícia da salvação que Ele trouxe para nós. Só Jesus pode, de forma muito tranquila, muito clara, através de pessoas que Ele também orienta e inspira, pode nos libertar pelo seu ensino. Também aqui em João 8, nos versículos anteriores, Jesus fala um pouco de si, dizendo lá no versículo 23 que Ele veio lá de cima, veio do alto, do céu, enviado pelo Pai, e Ele é quem Ele é, ou seja, eu sou quem sou, versículo 24, e ainda Ele foi enviado pelo verdadeiro, pelo Pai, enviado por Deus, versículo 26.
E ainda, versículo 28, ele faz o que o Pai ensinou, o que o Pai quer. Ele faz a vontade do Pai. Ele é enviado pelo Pai. Versículo 29. Tudo é no capítulo 8, antes da nossa leitura. Assim é Jesus. O prometido no Antigo Testamento, o Messias. O que veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O que deixou para nós o seu Evangelho. Temos 4 Evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Verdade que muitas histórias ali se repetem. Mas essa repetição reforça a importância deste Evangelho. Mostra claramente, pelo menos, aquilo que é necessário para podermos, através desse ensino de Jesus, também daquilo que Ele fez, nós possamos, então, ter verdadeiramente liberdade. Sermos verdadeiramente livres. Porque, ao ouvirmos o seu Evangelho, nós, então, podemos crer. E, crendo no Senhor Jesus, temos perdão, temos vida, temos salvação. Somente assim podemos ser verdadeiramente livres. Através da Escritura, pela fé neste ensino, que é a fé do Senhor Jesus, e que também por esta Escritura, pela fé, aceitamos que a salvação é por graça, é por amor do Senhor Jesus. Que Ele, então, pelo Espírito Santo, agindo em nós, nos faça sempre e novamente verdadeiramente livres. E que, com humildade, possamos perceber, sim, que nós não somos capazes de nos libertar. Não somos capazes de merecer a vida eterna. Mas Jesus, em seu ensino, também o ensino que é trazido pelos apóstolos, deixa muito claro que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quem nele crê não é julgado. João 3,18. Quem crê no Filho já está na casa, já está protegido, abençoado, guardado na fé, e Ele quer continuar, que assim sejamos filhos, sempre na casa, firmados no seu ensino, porque este ensino renova a nossa força. Esse ensino, o ensino de Jesus, nos consola, nos alegra e nos dá essa liberdade que aqui no mundo já desfrutamos da mesma. Livres do pecado, livres da condenação, livres do mal. E livres para amar, livres para servir, livres para testemunhar. Que Deus nos abençoe, nos faça livres, ou verdadeiramente livres, sempre em Cristo Jesus. Amém. Amém.